Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ingrid e está começando mais um vídeo no meu canal. Pessoal, o vídeo de hoje é mais para eu falar para vocês, né, como que foi, né, o meu processo de pós-cesárea. Já se passou 40 dias, já terminou o meu resguardo. Então eu tenho bastante coisa para falar para vocês, para deixar registrado também. E eu vim trazer para vocês. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá! Vamos começar pelo corte da cesárea. Eu fiz uma colinha, mais ou menos. Quando eu fiz essa colinha, eu tinha, acho que 1 ou 2 semanas pós-cirurgia. Aí eu vou dar uma olhada e vou acrescentar o que tá faltando, sabe? E vou falando pra vocês, ok? Então, vamos lá. Nos primeiros 4 dias, eu fiquei com muita dor e muita ardência nos pontos. Se eu ficasse em pé, ou muito deitada, ou sentada, eu sentia muita ardência nos pontos. Aí, só foi também esses 4 dias, né? Eu tomei o antibiótico e o anti-inflamatório, se eu não me engano, por 1 semana, e depois passou. Depois desses 4 dias, aí eu já comecei a perceber uma melhora assim nos meus pontos. É lógico que por ser uma cirurgia, era uma área ainda um pouco sensível, que não podia, né, ter contato muito forte ali, mas estava tranquilo. Depois dos 4 dias eu não estava sentindo muita a ardência e nem a dor. O meu sangramento, eu tive um sangramento por mais ou menos uns 18 dias. Após os 18 dias, o sangramento forte, intenso, parou, que de vez em quando saíam uns escapes. Só que aí eu já conseguia ter o controle e tudo mais, mas o sangramento, assim, em si, durou até 18 dias pós-parto. Tem muita dúvida em relação ao número 2, quando a gente faz. O meu número 2, eu fiz acho que com 2 ou 3 dias. Eu lembro que eu fiz ainda, eu estava internada, porque a mulher falou que era bom fazer, a enfermeira lá falou assim que era bom fazer. Aí eu fiquei com medo, que vai que, né, se eu não fizesse, me comprometesse. Então eu fiz ali, mas te garanto que eu ficava muito insegura em relação à dor nos pontos. Confesso que eu não senti nada. Eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu me senti um pouco ressecada, mas eu não senti dor assim em si nos pontos. Mas eu tava com medo de fazer muita força e acabar, né, acontecendo alguma coisa com o meu corte, a minha cirurgia ali. Mas não aconteceu nada. Aí, quando eu cheguei em casa, né, aí sim eu consegui fazer mais relaxada, mais tranquila e deu tudo certo, não senti nada. E eu fiquei, assim, alguns dias um pouco ressecada. E confesso que ainda, de vez em quando, eu fico ainda ressecada. Infelizmente, ainda tá acontecendo, mas eu acredito que é por conta da minha alimentação, alguma coisa assim. Um outro assunto também, né, que assim, pega bastante, é sobre a amamentação. Pessoal, assim, eu amamentei o meu primeiro filho, não tive nenhum problema. Lógico que nos primeiros dias, né, por eu não saber, né, da amamentação, o meu filho tinha uma pega um pouquinho meio que incorreta e com o tempo ali, né, no primeiro mês, eu já corrigi isso, né, na segunda semana, se eu não me engano, já corrigi. Meu filho amamentou super bem e amamentou até os 7 meses de idade. Aí, nessa segunda amamentação, eu confesso pra vocês que eu ficava meio assim, não preciso saber de amamentação, eu amamentei meu filho super bem, meu primeiro filho, então, tipo, não vou me preocupar em relação à amamentação, porque eu sei como que faz tal, certinho, a pega correta, eu achava que sabia. Porém, gente, eu acho que eu tô com 44 dias pós-cirurgia, né, pós-cesárea, e eu confesso que até o atual momento ainda eu sinto dores, eu tô com um pouquinho de dificuldade em relação à amamentação ao Valentim. Ele mama super bem, e é por ele mamar super bem que os meus peitos estão meio que ferido. Que é assim, ele tem uma sucção muito forte, ele suga muito forte, então machuca já. Se eu não me engano, na primeira semana saiu um pedacinho do bico do meu seio. Então eu tive uma dificuldade em relação à amamentação do Valentim. Várias vezes, confesso que várias vezes já pensei em desistir. Só que aí eu lembrava do preço da lata de leite, tá cara. E a gente pensa, vamos tentar mais um pouco.
mas assim, foi difícil, agora parece que tá ficando um momento mais prazeroso, né? Aquele momento de mãe e filho. Nas primeiras abocanhadas assim que ele dá, eu sinto a dor, mas depois passa. Nas primeiras semanas e tudo, eu sentia mais, era muito, muito dolorido. Eu chorava, o Valentim tava mamando e, tipo, eu chorava de dor, doía muito, né? Aí depois desse processo todo que passou, eu utilizei sim a pomada de lanolina, se eu não me engano. Acabei com essa pomada e eu utilizo de vez em quando eu sinto que meus peitos estão começando a querer dar aquela dorzinha, aquela ardência, eu já começo a passar de novo. Ela é muito boa, porque assim, ela deu já um efeito quase que imediato. Lógico que não foi na hora, mas assim, no dia eu já senti uma melhora, eu já consegui aumentar o Valentim melhor. Após, né, tudo, né, essas dores, o bico do seio machucado, ferido, aí eu comecei a perceber que ele ficou um pouco meio assadinho, sabe? Dolorido, assim, meio que descascando, né? Mas eu acredito que é por conta da sucção do Valentim, que ele suga muito forte mesmo. Por mais que, assim, não é falta de leite, porque, assim, graças a Deus eu tenho bastante leite. Falar em leite, o meu leite desceu, eu tive o Valentim numa quarta-feira, né? No domingo o meu leite desceu. São em grande quantidade, assim, tanto é que sempre quando tá, tipo, de 1 em 1 hora, assim, eu sinto uma queimação, assim, né, daqui de cima, que vai descendo até o bico do seio, né, e aí, logo que chega no bico do seio, esguincha leite. Então, assim, isso pra mim é uma dedução de que leite não tá faltando, tem bastante leite e vaza bastante. Se o Valentim fica, vamos supor, ele pula um horário de mamar, que geralmente, assim, umas 2 horas, ele passou dessas 2 horas, os meus seios ficam bem inchados, pesados e doloridos, porque ele precisa mamar. Então tem bastante leite, graças a Deus. O Valentim consegue amamentar, que ele consegue ficar por bastante tempo, né, um longo período sem amamentar novamente. Então isso, né, só prova de que tem bastante leite e que o leite está sustentando ele. Ele tá gordinho, engordou bem, já passou na primeira consulta com o pediatra. Quando ele passou, ele tava com 4 quilos e 300 e alguma coisa. A gente saiu do hospital, ele tava com 3 quilos 210. E na última consulta ele tava com 4 quilos e alguma coisa. Provavelmente agora ele deve estar com 5 e 100. Não, acho que não deve ser mais que isso ou menos que isso. Porque ele mama bastante, graças a Deus ele mama bastante, mama muito bem. Sobre o meu emagrecimento, pessoal, eu fiquei, né, praticamente meu resguardo inteiro sem utilizar cinta, não usei nenhum meio assim que ajudasse no emagrecimento. Eu não sei ainda com quantos quilos eu estou no atual momento. Se até quando eu for postar esse vídeo eu já tiver noção de quantos quilos eu tô, eu coloco pra vocês aqui no vídeo pra vocês saberem quantos quilos eu tô no atual momento. Só que quando eu tive o Valentim, eu estava com 103 quilos. Estava um pouco acima do peso. Quando eu engravidei do Valentim, eu estava um pouco acima do peso. Eu estava emagrecendo, né? Não era nem o foco em engravidar novamente, nem nada. Então, eu estava emagrecendo, né? Pra ter um peso mais saudável. Não que, tipo, é meu padrão. Não. Eu só estava emagrecendo para ter um pouquinho mais de vida saudável, porque realmente eu tinha extrapolado demais. E depois que o Victor tinha parado de mamar, né? Aí que eu engordei pra caramba, né? Eu engordei bastante. E com o Valentim, né, eu senti, né, que meu corpo voltou ao que estava. Tem algumas, né, diferenças, assim, em relação à minha barriga, né. Esteticamente, minha barriga não está muito bonita. Ela tá escura, né, por conta da gestação, que minha barriga murchou, né. E eu tava tendo um cuidado na gestação, com óleos, né, creme, para não ter estrias, e pós-nascimento a minha barriga encheu de estrias, com muitas estrias, muitas mesmo. Então, assim, pra ser sincera, não gostei muito. Mas fazer o que, né? São marcas do corpo que gerou algo muito especial pra mim, né? A minha vida ali, né? Meu segundo tesourinho, minha preciosidade, que eu dou graças a Deus por ele ter vindo com muita saúde, perfeito e saudável. O importante é isso. O corpo depois, com o tempo, a gente corre atrás. Mas enfim, o meu corpo, ele não ficou como era antes.
entendeu? A minha barriguinha ainda tá... Eu tô com uma pochetezinha, uma pochetezona, pra ser sincera. E tô com bastantes estrias. O meu peso eu não sei ainda com quantos quilos eu estou, mas eu murchei bastante. Desde quando eu ganhei, né, até o atual momento, minha barriga murchou bastante. Mas ela tá com bastante flacidez ainda. Então, isso daí vai com o tempo. Eu lembro que quando eu tive o Victor, a minha flacidez demorou um pouco pra voltar. Voltou mais rápido. Pode ser que dessa demore um pouquinho mais por ser segunda gestação, enfim. Mas vamos ver. Tomara que não. Tomara que seja mais rápido. Mas agora eu comprei uma cinta, né? Estou esperando ela chegar. Que aí eu vou começar a utilizar a cinta e assim a gente vai acompanhando os resultados pós-cinta, né? Que até o atual momento não estou, tipo, triste em relação a como está o tamanho da minha barriga murchou muito bem, tá perfeito. Eu só não estou gostando muito esteticamente, né? Que tá aquela flacidez, aquela pelanquinha, né? Então tem que esperar um pouco, porque foi uma gestação, eu não vou querer que 9 meses suma em uma semana. É claro que vai levar um tempo pra sair, né? Porque minha barriga cresceu por 9 meses, então vai levar um tempo pra dar uma murchada. Mas a gente vai usar assim, então vamos ver o que dá e vocês vão acompanhando junto comigo. Sobre o Valentim. Então, pessoal, nas primeiras semanas, se eu não me engano, nas 2 primeiras semanas, nós tivemos, assim, não tivemos dificuldade em relação a sono. Graças a Deus, o Valentim não teve cólica, não tem, em nome de Jesus, ele não vai ter. O Valentim, ele libera muito bem os gases, né? Ele peida bastante, ele arrota bem. Então, assim, ele libera muito bem os gases. Então, eu acredito que é por conta disso que ele não tem cólica. Nas primeiras semanas, na noite de sono, ele dormia muito bem durante o dia. E à noite, ele resolvia acordar 2 e pouco da manhã pra querer ficar conversando, com o olhinho aberto, enfim. Até que aí a gente foi se adaptando a isso, né? Foi tentando corrigir isso daí, que aí o Valentim começou, né, a ficar um pouco mais acordado durante o dia e dormir muito bem à noite. Nossa rotina noturna é um pouco meio complicado, né? Quando dá mais ou menos umas 10 e pouco, 11 horas, que é... Na verdade, quando dá mais ou menos 11 horas que eu estou colocando o Valentim para dormir. Ele está mamando para dormir. Ele mama os 2 seios antes de dormir. Eu tô falando agora o atual momento. Nas primeiras semanas eu não sabia ainda esses macetinhos do meu filho. Hoje eu já sei mais ou menos. Então vou dizer por hoje, né? Por como eu estou vivendo agora. Eu dou os 2 seios pra ele mama os 2 seios antes de dormir. Atualmente ele dorme sozinho, mama assim, aí eu vejo que ele tá meio acordado, meio dormindo, coloco ele no berço, ele demora um pouquinho, dá aquela enroladinha, dá uns 10, 15 minutos, ele dorme sozinho. Aí ele leva mais ou menos umas 4 horas, 3 horas, de 3 horas a 4 horas pra ele acordar novamente pra mamar. Que é quando ele acorda, né, umas 4 horas da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos, ele mama o leite, né, ele mama o meu seio, mama um seio só, que ele dorme até por 6 horas, 7 horas da manhã, que ele mama novamente e acorda 9 horas, entendeu? Às vezes ele acorda às 8, às vezes ele acorda às 9, mas é mais ou menos essa rotina noturna do Valentim. Ele dorme muito bem, graças a Deus, ele não chora assim por cólica nem nada, ele só chora mesmo quando ele tá incomodado com uma coisa. Ou é fralda suja, ou é querendo mamar, ou é um pouquinho de atenção, porque o Valentim, ele é muito bonzinho, graças a Deus. Sobre o Victor, o Victor, assim, a gente percebeu alguns ciúmes. Nas primeiras semanas o Victor teve bastante ciúmes, assim, em relação a eu e o Valentim, ou o Valber e o Valentim. O Victor queria sempre estar ali, né, presente, até porque ele era o único, né, bebê que estava em casa, aí chegou um outro, então... O Victor chamava bastante atenção em relação a isso. Aí ele foi se adaptando com o Valentim, né? Agora a relação dos dois é tranquila, é muito boa. O Valentim, inclusive, gosta bastante de ver o Victor, né? É aquele negócio que a criança se identifica com outra, né? Então o Valentim gosta bastante de ficar olhando o Victor, gosta de ver o Victor brincar, enfim. E o Victor, ultimamente, agora tá bastante carinhoso com o Valentim, dá bastante beijinhos, né? Ele dá beijinho. O Victor, ele já é carinhoso por si só. Aí agora ele tá bastante carinhoso com o Valentim. Eu não me assusta isso, porque eu sei que isso é natural do Victor. Ele é assim mesmo, ele é carinhoso, ele é muito bonzinho.
Mas tem situações que não dá pra deixar, que nem às vezes a gente coloca o Valentim um pouquinho no colo do Victor. Aí o Victor gruda com bastante força pra gente não tirar. E por o Valentim ser um bebezinho um pouco frágil, pode ser que machuque. Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Mas de resto, o Victor não tá tendo bastante ciúmes. Algo que a gente tá percebendo também é que o Victor ele tá desafiando e testando os nossos limites quando a gente não está em casa. A gente está em qualquer outro ambiente, principalmente presente de outras pessoas. O Victor ele testa assim, ele desafia a gente para saber o que a gente faz, até que nível a gente faz. A gente tá tomando bastante cuidado em relação a isso, mas a gente também não pode deixar passar, porque como o Victor, né, ele tem 2 anos, ele está em fase de aprendizagem também, ele está aprendendo e a gente não pode deixar passar isso, porque a gente está criando também né, ser humaninho para o mundo e eu não quero meu filho também, né, ser uma criança mal educada. Mas a gente tá corrigindo, sempre quando a gente pode, a gente corrige, chama atenção, mas o Victor ele só chama atenção quando ele percebe que o Valentim tá sendo o centro das atenções. Mas, caso contrário, o Victor é muito bonzinho e o irmãozinho tá nota 10, o irmão mais velho. E ele me ajuda bastante. Quando eu falo que eu vou trocar a fralda ou dar banho, alguma coisa assim, o Victor ele ajuda bastante. Ele pega uma caixinha que a gente coloca a fralda, lenço umedecido e pomada. Aí o Victor vai e pega essa caixinha, ajuda a gente, pega a fraldinha, joga no lixo. As tarefinhas assim que ele pode ajudar, a gente pede para ele se sentir também incluído, né, nos cuidados com o irmão. E por último, né, eu falo para vocês que nos primeiros dias, né, me assustava muito pensar quando meu marido voltar a trabalhar, como que vai ser o meu dia, né, a minha rotina com os dois em casa. E assim, eu até gravei para vocês, né, como que estava sendo, né, a minha rotina durante o dia e até que tá tranquilo. Eu tô conseguindo dar conta, né, de cuidar dos dois. O Victor, ele não demanda muitos cuidados. Ele, vamos supor, acorda logo cedo, tira a fraldinha, escova os dentes, coloca uma roupinha, penteia o cabelinho dele, ele fica tranquilo. Então, assim, ele não demanda muitos cuidados. É claro que eu preciso cuidar, ficar sempre de olho no Victor, mas eu consigo cuidar dos dois. Tem dia que é uma loucura, né, que eu tenho que escolher quem que eu vou trocar primeiro, quem que eu vou fazer alguma coisa primeiro, mas eu vejo a prioridade. A prioridade não, eu vejo mais quem tá, assim, precisando mais. Aí eu, né, vamos supor que o Victor já tá com a fralda quase perto de vazar, então eu tiro a fraldinha do Victor. Ou o Victor ainda aguenta a fralda, e assim a gente vai, né, se virando. Mas durante a manhã, né, que é a minha demanda, né, quando a gente acorda, porque aí eu preciso escovar os dentes do Victor, cuidar do Victor, para depois cuidar do Valentim, ou vice-versa. Se eu conseguir cuidar do Valentim antes, eu cuido do Valentim e depois eu vou e cuido do Victor. Mas é essa a minha demanda, que eu preciso dar conta dos dois, né, para ficar tranquilo durante o dia. Só que aí de resto não tô tendo dificuldade não, graças a Deus, tá dando tudo certo. Sobre o resguardo, né, pela gente tá em pandemia, então a gente não pode sair muito, né, a gente não pode, o máximo que a gente puder, né, ficar dentro de casa é o melhor, né, pra gente garantir a nossa saúde, dos nossos filhos, né, da nossa família inteira. Então, assim, é muito ruim ficar em casa, né, trancada e sem poder fazer nada, né, por conta de uma pandemia. A gente não quer arriscar a vida do nosso bebê. É claro que quando a gente tem alguma oportunidadezinha de sair, nem que for para sentar no carro e dar uma voltinha e voltar, eu não perco essa oportunidade, eu vou sim. Mas de resto, assim, o meu resguardo foi muito bem. Meu pós-cirúrgico, né, graças a Deus, meu marido me ajudou do começo ao fim, não tive, nossa, se não fosse por ele, eu acho que com certeza eu não teria dado conta de muita coisa. Ele me ajudou bastante, graças a Deus, né? Agora que o meu resguardo acabou, aí eu já tô voltando a fazer as coisas, né? Tô voltando a gente, né, se ajudar, né? Porque a gente cuida das coisas tudo junto, então agora a gente tá se ajudando. Mas no começo tava tudo, né, com ele, ele tava muito sobrecarregado. Mas assim, graças a Deus que ele me ajudou, foi um pós-cirúrgico muito bom, tive uma ótima experiência com minha primeira cirurgia, né, minha primeira cesárea, com o nosso primeiro filho, e eu não tenho o que reclamar, né, do meu pós
cirúrgico da minha segunda cesárea, que foi muito bem, eu tive uma ótima recuperação, meus pontos ficaram muito bem cicatrizados, bem sequinhos, ficaram certinho, tá perfeita. Não teve nenhuma queloide meu corte, né, de cesárea, tá perfeitinho ali, graças a Deus, e tá tudo bem. Meu marido, além de cuidar da casa, cuidava de mim, cuidava dos filhos também. Meu marido é perfeito, graças a Deus. Eu te amo, amor. E muito obrigado, pessoal. Esse foi o vídeo, né? Um relato, assim, de tudo que aconteceu, né? No meu resguardo. Algo que ficou, assim, bem, né, bem presente foi os meus hormônios, né? Que tava uma montanha-russa. Às vezes eu tava lá em cima, às vezes eu tava lá embaixo. Então, assim, tinha alguma das coisas que algumas palavras que as pessoas falam, não vou dizer que já passou, que ainda de vez em quando eu ainda sinto, eu ainda choro, assim, né? Dependendo de alguma palavra, alguma coisa assim, eu sinto que meus hormônios ainda estão bem desregulados, sabe? Estou bem emotiva ou bem brava, assim, depende muito da situação. Mas meus hormônios ainda estão bem desregulados, não estão regulados, não. Esse é o meu relato de pós-cirurgia, né? Eu agradeço muito por você ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!